através da vida dela. Nós te pedimos, louvamos e nós te abençoamos, Francisca, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do Senhor. Louvado seja Deus que nos concedeu mais um dia de vida, mais uma manhã com Cristo aqui na igreja, louvando, bendizendo e prestando ao Senhor um culto racional, porque é isso que nós devemos fazer. Aqui nós estamos para adorar o único que é vivo, que é digno de receber toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida em todos os aspectos, em nome de Jesus. Amém? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Amém. Obrigada, meu amor. Que está em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, a partir do verso 20. Amém? 1 Coríntios 15, a partir do verso 20. Eu quero abençoar aqueles que estão nos assistindo através da live. Que Deus venha te abençoar, prosperar em tudo, em nome de Jesus. E diz a palavra assim, 1 Coríntios 15, a partir do verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Então hoje se fala da Páscoa, né? Estamos comemorando o domingo de Páscoa. E muitos têm comemorado esse dia sem entendimento do que verdadeiramente é a Páscoa. Qual é o significado, né? E a Páscoa, ela tem um significado, o significado da Páscoa é passagem. Passagem da morte para a vida. E muita gente comemora como apenas um comércio ou como apenas um chocolate. E essa prática, ela começou mesmo na China. Os chineses, eles pintavam os ovos e distribuíam esses ovos de galinha para as pessoas. E aí foi tirando a verdadeira razão da Páscoa, o verdadeiro significado do que é Páscoa. E aí, através dos franceses, eles começaram a colocar chocolate dentro dos ovos e essa tradição ela veio até nós. E até hoje ainda comemora-se a Páscoa com chocolate, ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa, que é Jesus. A verdadeira Páscoa se chama Jesus, porque significa ressurreição. Então, saiba que nesse domingo não é para nós estarmos distribuindo ovo de Páscoa, mas é para nós estarmos refletindo sobre o que Jesus fez. O que Jesus fez por mim e por você. Você quer dar ovo de Páscoa ao seu filho? Dê no sábado, dê outro dia, durante todo o tempo que você quiser. Mas hoje não. Hoje é dia de você ensinar a sua família, seus filhos, ensinar na sua casa que o verdadeiro significado da Páscoa se chama Jesus Cristo. Amém? Ele é o verdadeiro. Então, o tema dessa pregação é: Jesus está vivo, ressuscitado. Amém? Então, nós lemos em 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, que Jesus, ele veio a essa terra, amados. Jesus, ele esteve aqui 33 anos, jovem, né? Jesus foi muito jovem. Ele morreu jovem. Jesus esteve 33 anos nessa terra. Quando ele completou 30 anos, ele começou então o seu ministério público. Ele começou então a
fazer a sua obra. Ele começou a fazer aquilo que papai havia lhe mandado fazer. Porque Jesus ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, diz a palavra. Então ele começou a fazer a sua obra, ele fez tudo. A Bíblia diz em João que se fosse colocar em livros o que Jesus fez, não caberia no mundo todo. Imagina o que Jesus fez. E Jesus fala assim, que nós faremos obras maiores do que a dele. Imagina, se o que ele fez não caberia nos livros, no mundo todo, ele disse que nós faríamos obras maior do que a dele. Quando Jesus completou 33 anos, depois de fazer tantas obras lindas e maravilhosas, Jesus foi entregue por libação, por nossa causa, para morrer por mim e por você. Mais uma coisa, amados, que o diabo não contava, porque o diabo tentou Jesus em tudo. O diabo tentou destruir as obras que o Senhor vinha fazer aqui na terra. Quando lá em Mateus 4, que é quando ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, o diabo apareceu a ele e quis fazer ele desviar o curso daquilo pelo qual ele tinha vindo à terra. Como o diabo ele consegue com muitos, ele achou que com Jesus ele conseguiria. Inclusive ele falou que se Jesus adorasse ele daria todos os reinos do mundo para Jesus. Mas Jesus veio com um propósito. Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Então o diabo, ele não se preocupou de Jesus estar pendurado lá na cruz. Ele não se preocupou com a morte de Jesus na cruz. Aliás, ele tinha certeza que Jesus ia morrer e ficar morto. Essa era a saga de Satanás. Ele achava que Jesus ia ficar morto. Ele não contava com o que Deus tinha preparado. Ele só contava com a morte de Cristo. Então, ele nunca questionou a morte de cruz. Porém, ele faz de tudo para negar a ressurreição de Cristo. Porque é na ressurreição, na passagem, é que está o cerne da nossa salvação. Porque se Jesus, amados, tivesse ficado na cruz, tivesse ficado enterrado, a boca da terra abrisse para receber Jesus, e Jesus pronto, morreu, não ressuscitasse, nós não seríamos salvos. Porque a ressurreição de Cristo é a nossa vitória. A ressurreição de Cristo é um marco da nossa salvação. Em Lucas 24:6 diz assim: porque buscai entre os mortos ao que vive, ele não está aqui, mas ressuscitou. Estava ali Maria procurando. Jesus tinha morrido, já estava no domingo. Maria foi de madrugada, juntamente com outros, correu ao sepulcro. E lá ela chega, cadê? A pedra estava removida. E ela ficou desesperada. Onde colocaram o meu mestre? Onde o colocaram? E o anjo apareceu para ela e disse assim: por que buscar entre os mortos ao que vive? Aleluia! Ele não está aqui, mas ressuscitou. Você pode aplaudir Jesus? Para ele essas palmas, para ele, amados, é para Jesus. Você pode dizer: ele vive? Aleluia! Ele vive. Ele ressuscitou. Ele não está mais. A morte não pôde reter Jesus. A catacumba não pôde reter Jesus. O sepulcro não pôde reter Jesus. Porque ele é o dono da vida, ele é a própria vida. A maior derrota de Satanás foi a ressurreição de Jesus Cristo. A maior derrota. Ele já estava até fazendo festa. Ele já estava dizendo: vencemos para os demônios e os dele. Mas quando ele soube que Jesus ressuscitou, ele disse: agora nós temos que inventar alguma coisa. E quando os soldados viram que Jesus realmente era o Senhor, chegou e foi falar lá para
para o sacerdote, para o povo, e eles disseram: não, a gente vai dizer que vieram e roubaram ele à noite. E esse falado, essa conversa, ela ficou no meio do povo. E as pessoas então não acreditaram que Jesus ressuscitou. Mas Deus deu a nós essa linda e maravilhosa, esse lindo e maravilhoso privilégio de nós acreditarmos que Ele ressuscitou. Amém? Nós cremos que Jesus ressuscitou. A morte perdeu o seu poder por causa da ressurreição de Jesus. Na cruz, Jesus, amados, presta atenção nessa palavra. A morte perdeu o seu poder por causa da ressurreição de Cristo. Porque Jesus, na cruz, Ele derrotou Satanás. Mas na ressurreição, amados, Ele derrotou a morte. Amém? Ele derrotou a morte. Ele derrotou aquilo que podia nos levar ao inferno. Eu não estou falando da morte física. Todos nós um dia vamos morrer. Eu estou falando que Ele derrotou a morte, que nos levaria para o inferno, a morte espiritual. E nós somos livres, porque Jesus é livre. Porque Ele nos deu essa liberdade. Saiba que o poder que operou na ressurreição de Cristo, opera hoje em nós. É o poder de Deus. Diz a palavra: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Então, o que ele está dizendo? Se o Espírito Santo habita em nós, nós também seremos ressuscitados no dia do Senhor, no dia que Ele vier nos buscar. Nós vamos ressuscitar com Ele. Então, somente creia. O poder transformador de Cristo está à disposição de cada um de nós para sermos transformados. Porque Jesus, Ele não vai vir buscar uma igreja suja, uma igreja em pecado. Ele disse que vai vir buscar uma igreja sem ruga, sem mácula. É assim que Ele vai vir buscar. E Deus, Ele tem o poder de transformar a nossa tristeza em alegria, a nossa fraqueza em força, o nosso fracasso em sucesso, a nossa derrota em vitória. Porque nós servimos a um Deus que ressuscitou, amados. Nós não estamos servindo a um Deus morto. Tem tantos aí adorando pau, pedra, sol, lua. Tem tantos se dobrando a Baal. E nós temos um Deus que está vivo, que pode todas as coisas. Ele é o único que pode mudar a sua, a minha, a nossa história. Só Ele. A palavra do Senhor diz que Ele vai consolar a todos os que choram, os que estão de luto. Ele vai pôr uma coroa em vez de cinza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Está essa palavra em Isaías 61, 2 e 3. Então Ele vai tirar o luto, Ele vai tirar a dor, Ele vai transformar. Aí eu faço uma pergunta: você crê que Jesus pode fazer tudo isso na sua vida? Eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim: eu não sei mais para que eu vivo nessa terra, eu não quero, eu estou cansado, estou exausto, parece que nada de bom acontece. Eu falei: então para de olhar para os problemas, para de olhar para a derrota, para de olhar para o fracasso, e olhe para Jesus, que você verá a vitória, que você verá o sucesso, que você verá que Deus pode mudar a sua história. É assim que nós temos que olhar para Jesus. Muitas pessoas estão olhando para a situação que estamos vivendo nesse momento. Nós estamos vivendo um momento caótico. Mas se nós olharmos para as circunstâncias que estão totalmente contrárias, nós perderemos a nossa fé. Nós não vamos ter fé suficiente para enfrentar. Nós vamos ter medo. Nós vamos nos trancar. Uma pessoa disse para mim assim: eu vou tomar vacina, mesmo que eu morra, mas ela é a solução. Não é.
A vacina não é a solução, a máscara não é a solução, o álcool não é a solução. Sabe quem é a solução? Jesus Cristo ressuscitado, aquele que está vivo, aquele que venceu a morte. Ele é a solução para nós. Nós usamos porque nós precisamos cumprir uma lei que o Senhor nos manda cumprir. Mas nossa fé, ela tem que estar firmada em Cristo. Tudo depende da nossa fé, amados. A fé na ressurreição de Cristo é a base fundamental da fé cristã. O apóstolo Paulo, ele entendeu a importância da fé na ressurreição de Cristo, que ele escreveu assim, olha, lá em 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. O próprio Paulo, ele entendeu, então você precisa entender que se Cristo ressuscitou, você precisa ter fé, você precisa acreditar que Ele virá para nos buscar e nos levar para estar com Ele. Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, então eu vou preparar lugar, e virei outra vez, e os levarei, porque para onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Então, há muitas pessoas que são reencarnacionistas, que não creem na ressurreição. Elas não acreditam que Jesus ressuscitou. Elas não acreditam que há essa ressurreição dos mortos, mas elas acreditam em reencarnação. Que a pessoa reencarna num bicho, uma barata, enfim. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou e está vivo. E ele diz, a ressurreição, ela vem de Cristo. A ressurreição, ela fez possível a nossa eternidade com Cristo. Jesus, quando ele morreu, ele ficou 40 dias aqui na terra. O Espírito Santo levou 50 dias para vir à terra. 40 dias Jesus ficou aqui. 40 dias ele se apresentou a mais de 500 pessoas. 40 dias Jesus trouxe para os discípulos mais algumas informações e ascendeu aos céus. Levaram-se 10 dias para que o Espírito Santo descesse, depois que Jesus subiu. Creio que eles estavam lá fazendo a sua reunião da Trindade, falando como seria aqui na terra. Eu creio que Jesus deve ter falado como nós éramos, né? Difícil, mas que o Senhor não iria desistir de nós, como até aqui Jesus nunca desistiu de nós. Então, depois de 10 dias da ressurreição de Cristo, depois de 50 dias da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo, ele veio à terra. Ele veio à terra e ele fez e faz algo tremendo na nossa vida. Quando o Espírito Santo desceu aqui, então nós recebemos a confirmação da nossa eternidade com Cristo, da vida eterna com Cristo, se nós permanecermos fiéis com o Senhor, porque a ressurreição de Cristo representa o fim de nós mesmos. Você sabia que quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, a velha natureza precisa morrer. Ela precisa morrer para que Jesus venha viver em nós e que nós possamos ressuscitar com Cristo. Então, a ressurreição, ela representa o fim de nós mesmos. Acabou aquela velha mulher, aquele velho homem, né? O fim do nosso ego obeso, porque tem muitos ainda que já aceitaram Jesus, mas continuam tendo um ego obeso, egocêntrico, né? Muito egocêntrico, mas não é para ser assim. A ressurreição de Cristo, ela veio para pôr fim às nossas vontades egoístas e carnais, para que nós possamos receber a substituição de tudo velho homem, pela nova vida em Cristo. Nós precisamos entender que nós não somos mais aquela pessoa que éramos antes, quando nós aceitamos Jesus.
Nós, quando aceitamos Jesus, nós precisamos deixar que Ele trabalhe e Ele vá martelando aquilo que possa tirar da presença dEle. A Bíblia diz que Jesus é o martelo que esmiuça a penha. E nós, às vezes, temos tanta coisa para ser esmiuçada dentro de nós. Por exemplo, o ego. Por exemplo, um coração de pedra. Que a Bíblia fala que é Deus que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne e dá para nós um espírito novo. Então há muitas coisas para o Senhor limpar em nós. Mas para que Ele faça isso, nós precisamos aceitá-lo, né? Aceitar essa transformação. A ressurreição de Cristo continuou com a vinda do Espírito Santo, que nem eu estava falando. E na ressurreição, o Espírito Santo então completou na vida dele a sua obra. Foi a partir da ressurreição de Cristo que a vida triunfou sobre a morte. Disso Deus deu seu testemunho ao ressuscitar Jesus. Então a Bíblia fala que quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele deu testemunho que a ressurreição de Cristo era verdadeira. Amém? Se a história de Jesus tivesse terminado na cruz, nós jamais teríamos vida eterna. Jamais. Porque tudo acabaria aqui, né? Porém, Jesus ressuscitou e este foi feito evento. E esse foi o evento mais tremendo da história da humanidade. Imagina você que Jesus morreu na cruz, foi enterrado e de repente aquela cova, aquela pedra foi removida. Ele foi assunto no céu e foi assunto na terra, amados. Eu imagino o susto. Eu imagino se tivesse a mídia como tem hoje. Como que é que não estaria, que nem o povo falando daí da Covid, como é que não estaria falando de Jesus? Ia até aqueles falando, glória a Deus, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Aí teria uma Globo lá falando assim, não, tiraram o corpo dele à noite e esconderam para dizer que Ele ressuscitou. O mundo estaria assim, dividido, como sempre esteve. Mas isso não deixa de ser um evento tremendo, o maior evento da história da humanidade. E nós sabemos que Ele ressuscitou. A maior testemunha da ressurreição do Senhor Jesus é a própria igreja, é nós. Nós somos maiores testemunhas, é o corpo de Cristo na terra que testemunha a ressurreição de Cristo. Enquanto estão muitos aí acreditando no coelho que dá ovo, acreditando nisso ou naquilo, nós estamos acreditando na ressurreição, que é a passagem da morte para a vida. Nós estamos aí acreditando nisso. Portanto, é importante saber que o valor da ressurreição de Cristo só é revelada por sabedoria divina aos corações dos seus filhos. Estão entendendo? Só quem tem Jesus acredita na ressurreição, amados. Só quem tem Jesus acredita verdadeiramente na sua passagem da morte para a vida. Acredita que Ele ressuscitou e está vivo. Ele não está pendurado no madeiro. Ele não está pendurado numa cruz. Mas Ele vive e reina eternamente. Glória a Deus. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, é o grande pastor desse rebanho. Amém? Ele é o grande pastor desse rebanho. Você entendeu? Eu vou falar de novo. Porque Jesus foi ressuscitado por Deus. Por causa da sua morte na cruz, Ele é o grande pastor desse rebanho. Amém? Glória a Deus. Ele é o grande pastor de todos os rebanhos, amados. E é por meio do sangue dele que Deus nos deu paz. E por meio de Jesus Cristo, façamos tudo que lhe agrada. Então eu quero que você entenda que hoje é o dia que se comemora. Não é uma data específica,
mas nós comemoramos a ressurreição, a passagem de Cristo. Deus, Ele enviou seu Filho a essa terra. O Filho dele sofreu. Tudo o que você falar, eu estou sofrendo, Jesus sofreu 100 vezes mais. Ele sofreu tudo, sem pecado, sem merecer. Nós merecíamos, Ele não merecia. E Ele morreu. Mas Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele não está pendurado numa cruz. Quem confia no Senhor Jesus e no poder da sua ressurreição, já derrotou a morte. Aleluia. Porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando você o aceitou. Viu? À medida que você vai avançando, a sua salvação vai ficando mais perto da vinda de Jesus. A sua salvação, porque Jesus, Ele está vindo. Jesus, Ele está voltando. E aquele que crê e confia no poder da ressurreição de Cristo, derrota a morte espiritual. Nós vamos para Cristo. Então, por isso nós precisamos vencer a nós mesmos. Nós somos a maior dificuldade que tem para vencer o pecado, é nós, tá? Então nós precisamos primeiro vencer a nós mesmos. Vencer o diabo, vencer o mundo, vencer as concupiscências da nossa carne. Amém? Porque Jesus está vivo. Quem tem Jesus será ressuscitado no último dia. Ao ressuscitar, Jesus Cristo deixa de ser o unigênito do Pai. Quando Jesus veio à terra, Ele era chamado unigênito, o único filho de Deus, não era? O único. Mas, quando Jesus ressuscitou, Ele passou a ser o primogênito do Pai. Sabe por quê? Porque aí o Senhor agregou mais filhos, que somos nós. Ele é a primazia, Ele é o primeiro, Ele é o primogênito, mas agora Ele não é mais o único. Tem, um monte de filhos. Aleluia! E nós fazemos parte desse grupo de filhos de Deus. Agora eu e você somos filhos. Por isso vamos celebrar a ressurreição de Cristo. Vamos celebrar com alegria, com confiança, com fé, com a certeza de que Ele está vivo. Amém, igreja? Eu convido você a se colocar em pé. Querido Deus, Pai de poder e maravilha, diante de Ti está aqui, Senhor, o Teu rebanho, os Teus filhos. Pai, que a Tua palavra sobre a ressurreição verdadeiramente tenha tocado em cada um. Que eles possam entender, papai, que ressurreição significa passagem da morte para a vida. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o túmulo. O Senhor venceu tudo. E o Senhor também nos faz mais que vencedores em Ti, Senhor. Por isso, meu Pai, eu peço, abençoe esta família. Abençoe, Senhor, cada um que está aqui. Abençoe sua casa. Abençoe, meu Deus, sua parentela. Abençoe, Pai, em tudo que eles forem fazer. Em tudo que eles forem colocar as mãos, Senhor. Seja para abençoar. Aonde eles colocarem as plantas dos seus pés, seja para conquistar. Esteja, Senhor, com cada um hoje, durante todo o dia, Senhor, trazendo a reflexão do Senhor. Trazendo a reflexão da ressurreição do Senhor, porque na cruz o Senhor derrotou Satanás, mas na tua ressurreição o Senhor derrotou a morte. Em nome de Jesus, eu as abençoo, em nome de Jesus, aleluia, amém. Amém, né? Como maravilhoso, que culto gostoso. Como é bom a gente aprender. Como é bom a gente vir à casa do Senhor e sair com o coração cheio, né? Do aprendizado, das coisas que a gente acha muitas vezes que sabe muito da Bíblia. Mas cada dia é um aprendizado. Cada dia Deus usa os seus de uma forma diferente. Amém? Então, não se esquecendo, né? Hoje às 18h.